Tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo,
me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco a todos, amém? Boa noite os irmãos que estão nas suas casas também, os irmãos que estão aqui, se coloquem em pé por gentileza. Vamos iniciar esse culto de louvor, adoração ao nosso Deus, nesse domingo de abril, último domingo do mês, mas Deus irá com certeza e já nos abençoou. Eu sei, tenho toda a certeza do meu coração que nessa noite Deus tem algo para as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós temos a certeza que Teu Espírito Santo está aqui, e Teu Espírito Santo também se encontra na casa, na família, daqueles que nos assistem por esse culto, através, Senhor, da internet, online. Que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua presença possa ser derramada em cada coração, sobre cada vida, sobre cada família. Nós queremos, Senhor, nos esvaziar de todo o nosso eu, nos colocamos na total dependência do Teu Espírito Santo, e que tudo aquilo que vai ser feito, seja feito para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. O Senhor é digno de receber toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor sejam dados somente a Ti, Pai. Nós queremos aqui não simplesmente cantar e tocar, mas nós queremos aqui, Pai, lhe engrandecer, Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso consolo, o nosso abrigo, o nosso amigo. Então, Paizinho querido, recebe agora toda a nossa gratidão, recebe toda a adoração e também recebe os nossos aplausos. Vamos aplaudir o nosso Deus. Eu quero que você que está pertinho do seu irmão que está aqui na igreja, ou você que está aí na sua casa, dá um sorriso para ele, pelo menos, diga assim: você é uma bênção na minha vida. E nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que diz assim. Vamos louvar ao Senhor com as palmas, então? Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Sabe por quê? Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abra o coração nesta hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Mais uma vez. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim.
deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abra o coração nesta hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Vamos aplaudir ao Senhor com as palmas assim. Aplauda o Senhor aí, glória a Deus. Deixe a mão do Senhor tocar no seu viver, na sua vida. Graças a Deus. Feche os teus olhos, querido. O teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti, com amor a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar. O que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela sua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti, com amor a ti cantamos. Jesus, te amamos. Diga isso para ele nessa noite. Se você está na sua casa também, declare: te adoramos de coração. Jesus, te amamos, te amo, eu te amo e adoramos de coração. Nós te amamos, Senhor, de coração, com a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com o nosso coração a ti, de coração. De coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Nosso afeto
afeto e devoção rendemos aos seus pés, ó Jesus. Nós e devoção rendemos a Ti. Levante as suas mãos e diga assim: Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos. De coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Você que está aqui, você que está em casa. Diga assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus, te amamos, eu te amo, Senhor. Oh, aleluia, de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Você pode dizer mais uma vez? Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Oh, aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode se assentar, os irmãos que estão aqui. Você que está aí na sua casa também, não fique distraído. Reúna a família, o celular, a televisão, o notebook, o computador, fiquem ali. Estamos prestando culto a Deus aqui, mas você está aí na sua casa também, então com reverência, mas com alegria ao Senhor. E por falar em alegria, me parece, irmãos, que a partir de domingo que vem, teremos aqui um decreto do nosso governador, e será possível nós realizarmos o culto aqui na igreja. Diga glória a Jesus, em todas as igrejas, Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Que bom, que poderemos nos encontrar aqui, tomando os devidos cuidados, álcool em gel, os irmãos que têm aí a sua máscara aí, enfim, mas nós poderemos nos encontrar aqui novamente e adorar ao Senhor. Não foi fácil ficar longe de vocês, temos alguns irmãos que a gente vê aqui na igreja, de vez em quando matamos um pouco das saudades, mas nada como estarmos todos juntos aqui, adorando, e como nós cantamos aqui, te adorando, adorando ao nosso Senhor. Amém, queridos? Mas também nessa noite há uma alegria em estarmos aqui, porque nós vamos apresentar uma criança hoje. Nós vamos apresentar essa criança, como os amados irmãos sabem, nós não batizamos, mas nós apresentamos ao Senhor, porque a criança não tem nenhum pecado. E quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus mesmo não tinha pecado, mas ele foi batizado com 30 anos de idade, foi apresentado, foi consagrado.
E nós vamos nessa noite consagrar essa criança linda, bonita que está aqui, ainda bem que se parece com a mãe, né, Josmar? Então quero chamar aqui o Josmar, a Sil, os padrinhos também, para virem aqui. Chamar aqui a Maria Luísa Santos Massuqueto. Chega aqui, ó. Pode chegar aqui. Para os irmãos que estão em casa, darem uma olhadinha nessa menina linda aqui que eu falei. Gabi, chega ali assim, só para mostrar mais pertinho da câmera. Mostra ali a Maria Luísa. Olha aí, gente. Quando vocês voltarem aqui na igreja, vocês vão ver essa gracinha, que já está aqui hoje. Para ela não tem esse negócio de coronavírus, não. Ela veio sem máscara, né? Deixa ela ser feliz. Amém? E nós vamos apresentar essa criança ao Senhor. Não vou perguntar nada aos pais, porque já são diáconos aqui da igreja, né? Então, que Deus abençoe vocês. Mas a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. E é isso que vocês devem fazer. Louvo a Deus pela família de vocês. Nós amamos vocês, os padrinhos. E a Maria Luísa, né? Cabeludinha, olha só, olhando para a irmã, para a mãe, né? Bênção. Estendo as mãos aqui para frente, vamos, e fiquem em pé, os irmãos que estão aqui na igreja, vamos abençoar a Maria Luísa. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Maria Luísa. A Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então está aqui essa criança para nós apresentarmos diante de Ti, Pai. Que ela possa crescer nos Seus caminhos, na Sua presença. Que o Espírito Santo já se faz presente na vida dos pais, se faça presente na vida dessa criança, Pai. Que ela possa ser uma bênção. Na verdade, ela já é uma bênção para esta família, para os padrinhos, para os amigos, para os familiares, para a nossa igreja aqui também. Então nosso coração muito se alegra pela vida da Maria Luísa Santos Massuqueto. Abençoa o Senhor os seus pais, abençoa os avós, abençoamos aqui os padrinhos. Meu Deus, meu Pai, guarda a Maria Luísa na Tua presença, conserva ela nos Teus caminhos. Se o Senhor Jesus não voltar, que ela possa, Senhor, quem sabe ser aí uma missionária, uma levita, uma pastora, um instrumento nas mãos do Senhor, meu amado Deus. Nós nesta noite aqui apresentamos essa criança, consagramos ela a Ti, ela Te pertence, não só ela, mas os pais, a sua irmã e todos que se fazem presentes aqui, e todos os queridos também que nos acompanham nesse culto, nessa noite. Nós oramos e abençoamos a Maria Luísa em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns. Deus abençoe. É só no suquinho, então. Olha que linda. Daqui a pouquinho eu já dou uma mordida nela ali. Deus abençoe. Podem se assentar, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Se for da vontade de Deus, então estaremos aqui a partir do próximo domingo. E lembrando que domingo que vem é Santa Ceia, irmãos. Então vai ser uma festa maravilhosa, né? Santa Ceia do Senhor. Então, se tudo correr bem, nós já teremos aqui, quem sabe, 2 cultos, de manhã e à noite. Mas daí nós nos comunicamos aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, nós combinamos com a amada igreja. Amém, amados? Abra a sua Bíblia. Lembrando também que é Santa Ceia, os irmãos que puderem trazer 1 quilo de alimento para nós abençoarmos as famílias aqui da igreja, não só aqui da igreja, mas também outras famílias. Eu louvo a Deus aí pela vida de toda a nossa igreja que tem
esse entendimento de ofertar, de contribuir com 1 quilo de alimento, com uma cesta básica. Amados irmãos, tantas pessoas que precisam, nós nem imaginamos. Então, eu quero aqui já agradecer aí a liberalidade, o amor, né, a alegria de vocês contribuírem, abençoando a muitas pessoas que precisam, e precisam mesmo, irmãos. Nós conseguimos aqui arrecadar, se eu não me falha a memória aqui, 11 cestas básicas, 11 famílias que foram abençoadas. E, inclusive, essa semana que passou, chegou aqui uma irmã da igreja com o seu esposo e mais a filhinha, e também nós pudemos abençoar aquela família. Mas eu falei para minha esposa, irmãos, tem uma frase que diz assim: a gente é feliz e não sabe, ou a gente é feliz e não sabia. Eu estive na casa dessa irmã e eu confesso para vocês que o meu coração se comoveu muito. Uma família muito simples mesmo, e membro aqui da igreja, né? Então, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos, né, ofertar 1 quilo de alimento, uma cesta, para ajudar essas pessoas. Essa irmã, ela disse assim para mim: pastor, eu moro aqui pertinho, né? Passa ali o Gorski, ali já é a minha casa. Olha, nós fomos lá com ela, passamos o Gorski, cruzamos a rodovia que vai para Araucária e chegamos na casa dela. Irmãos, realmente uma família que precisa demais da gente, precisa demais aí, né, da igreja. Então nós não devemos somente falar de amor, mas nós temos que agir com amor também. Então, pessoas que estão realmente precisando. Eu olhei assim na casa dela, eu acredito, pastor Washington, que lá não tem água, não tem luz, e mais ou menos assim, olhando assim, medindo assim, só com o olho, a casa dela deve ter aí 3x3, 9 metros quadrados a casa de madeira. Então, amados irmãos, nós precisamos ajudar, amém? E por falar em ajudar, é o texto que nós vamos ler nessa noite, algo da parte de Deus ao meu coração e ao coração da amada igreja. Abra sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos. Pastor Wagner esteve aqui na terça e falou sobre Atos 2, Atos 1, Atos 2, nós vamos falar sobre Atos 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo e conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, verso 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. E tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Até aqui. Coloca a mão no seu coração e diga assim: amado Deus. Diga assim: amado Deus, nesta noite, fala aquilo que eu preciso ouvir, em o nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para essa palavra que nós acabamos de ler aqui, referente a Ananias e Safira, o título seria: fingir ser o que não era. Fingir ser o que não era. E segundo, fingir ter o que não tinha. Fingir ser o que não era e fingir ter o que não tinha. Amados irmãos, o contexto dessa história, na verdade, quando nós começamos a ler ali os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vamos ali ver o início, o começo da igreja primitiva. E essa igreja primitiva que se arrastou por séculos e séculos e chegou até nós, uma igreja fervorosa, uma igreja que louva, que busca a presença de Deus, e o qual o Espírito Santo de Deus também tem liberdade. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, como está aí na sua casa também. Os irmãos que estão aqui creem que o Espírito Santo está aqui também, digam amém. Então nós vamos ver aqui os primeiros passos da igreja primitiva. O Senhor Jesus diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. O que os apóstolos fizeram? Ficaram, obedeceram a voz do mestre e ficaram em Jerusalém. Atos 2, verso 4 diz então que todos que estavam ali reunidos no mesmo lugar, veja só, queridos, todos que estavam ali reunidos no mesmo lugar, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus havia prometido aconteceu. Ficai em Jerusalém. E eles ficaram e foram batizados com o Espírito Santo. Diga graças a Deus. E nesse batismo com o Espírito Santo, todos os apóstolos foram ministrados, foram batizados, foram tocados, foram chacoalhados por essa presença maravilhosa. E o homem ali, ele se destacou. Ele era um homem até então, quem sabe, sanguíneo, um temperamento difícil. Ele era um homem que não tinha uma cultura elevada como Paulo de Tarso. Ele era um simples pescador. E na sua primeira mensagem, Simão, que agora é Pedro, na sua primeira mensagem, ele começa aqui em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, amados irmãos, depois você pode acompanhar na sua casa, ler ali, a primeira mensagem desse apóstolo do Senhor. O Espírito Santo de Deus toma a mente deste homem, dá ousadia a ele, dá um discernimento, dá uma autoridade, o qual antes ele não tinha. E ele começa a falar com autoridade, amados. Pedro começa a falar com unção sobre o Senhor Jesus, fala sobre a descida do Espírito Santo, ali relembrando o que o profeta Joel disse lá atrás, fala sobre a crucificação, que eles crucificaram a Jesus. Pedro fala com essa autoridade que o Espírito Santo de Deus dava a ele, Atos 2:14 até o 37, ali está o discurso de Pedro. Aí no versículo de número 38, a mensagem, o tema principal dessa palavra de Pedro se chamava, naquele dia, arrependei-vos. Guarde essa palavra no seu coração, arrependei-vos. Esse era o tema da palavra que Pedro ministrou naquele dia, aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo. E sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Olha aqui para mim. Quase 3.000 almas
aceitaram, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Eu acho que os irmãos não me ouviram. Na primeira mensagem do apóstolo Pedro, cheio de autoridade, quase 3.000 almas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Será que você pode dizer aí um glória a Deus, irmão? Você sabe que isso é gente que não acaba mais. 3.000 almas, amados irmãos. E qual que era a marca daquela igreja primitiva? Qual que era o alicerce dessa igreja? Atos 2:41. A Bíblia diz assim, em Lucas, dizendo assim, que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Diga assim, perseverar. Mais forte, diga assim, perseverar. Na palavra, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja, amados irmãos, que ela tinha comunhão. Diga comunhão. Atos 2:41. Era uma igreja que eles repartiam o pão. Amém? Repartiam o pão, amados irmãos. Era uma igreja também que eles eram voltados à oração, amados. Vamos aqui só relembrar aqui, o que essa igreja, qual que era a marca da igreja primitiva? Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra. Era uma igreja, amados irmãos, que ela tinha o quê? Comunhão entre os irmãos. Era uma igreja, amados irmãos, que eles partiam o pão, eles se preocupavam uns com os outros, com as necessidades uns dos outros. E era uma igreja também que buscava em oração, amados irmãos. E sabe o que aconteceu? Veja comigo ali em Atos 2, volta um pouquinho ali em Atos 2, versículo de número 43, veja comigo, 2:43. Olha, irmãos, o que aconteceu com essa igreja? Preste atenção. Atos 2:43 diz assim: cada alma havia, o quê? Temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, queridos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Essa aqui é a marca da igreja primitiva. Diariamente, queridos, era todo dia, não era uma vez por semana não, nem uma vez por mês. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha aqui para mim, irmãos. Eles se alimentavam juntos com alegria. Se na casa de um membro da igreja lá tinha lá picanha, aquela picanha era repartida com todo mundo. Se na casa do outro lá tinha um ovo frito, eu juntava a picanha com o ovo frito e todo mundo vai comer a mesma coisa. E aqui o texto está dizendo, Lucas está dizendo, com alegria, com singeleza do coração. Vendiam as suas propriedades e dividiam conforme a necessidade de cada um, amados irmãos. E a igreja estava o quê? A igreja estava crescendo. A igreja estava se multiplicando. Eles se amavam. Isso que é bonito, irmãos. Não era algo egoísta, egocêntrico. Não era algo para se aparecer, mas era realmente singeleza de coração. Era amor uns para com os outros. E nesse cenário todo, então, aparece um homem chamado José. E esse homem, ele era amigo dos apóstolos e ele era de Chipre. Ali o texto vai dizer, então, a partir do capítulo de número 4, que José, ele era de Chipre e ele era levita. E depois, nessa amizade, o texto vai dizer ali, Atos 4, se eu não me engano, Atos 4, versículo de número 36. Nós demos ali o 35, Atos 4, 36.
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa o quê? Filho da consolação, né? Levita natural de Chipre. Olha aqui, irmãos, este homem, ele era amigo dos apóstolos, preste atenção, tomado pelo poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. O texto diz que ele tinha uma herdade, ele tinha uma herança, ele tinha uma propriedade. E o que ele faz então, José, que agora Barnabé? Ele vende aquela propriedade, e ele deposita como os outros faziam, eles depositavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos então empregarem as suas ofertas, aquilo que eles recebiam, na igreja, no crescimento da igreja, no cuidado dos membros, no cuidado das famílias, das pessoas, nas necessidades dos outros. Esse homem não agiu por emoção, mas tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz isso então, ele vende aquela herança que ele tem. Aí Lucas, capítulo de número 5, o texto ora lido que nós lemos aqui no início. Ananias e Safira. Diga assim comigo, Ananias, mais forte, Ananias, diga assim, e Safira, a sua esposa, esse casal. Olha como que Lucas, ele começa esse capítulo que nós lemos, irmãos. Ele começa dizendo assim, entretanto, tem algumas outras versões que vai dizer assim, mas um certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira venderam uma propriedade. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Aqui existe uma grande diferença, eu quero que você preste atenção. Aqui existe uma diferença enorme entre José, que agora é Barnabé, que tocado pelo Espírito Santo de Deus, vende a sua propriedade, cheio do Espírito Santo de Deus, vende a sua propriedade e deposita aos pés dos apóstolos. Aí Lucas escreve ali, entretanto, Ananias e a sua esposa Safira também vendem a sua propriedade. Só que existe uma diferença, amados irmãos. Barnabé ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, não agiu por emoção, não agiu para contribuir com aquela oferta, não para se aparecer, para se promover, mas porque foi realmente tocado pelo Espírito Santo de Deus. E detalhe, ele não reteve nada, ele deu tudo que ele tinha. Sabe por quê? Ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Ele deu tudo, ele não reteve. Já Ananias e Safira, eu fui pesquisar, você sabe o que significa o nome Ananias? Até um nome interessante, significa graça de Deus. Ananias significa graça de Deus. E Safira significa pedra preciosa ou brilhante. Mas sabe o que isso quer dizer? Somente um nome com significado bonito. Mas o coração desse casal, o coração deste homem e dessa mulher, totalmente pecaminoso. Porque nós lemos aqui que eles também deram uma oferta, depositaram a oferta, Ananias foi lá primeiro, aos pés de Pedro, para ali devolver a sua oferta, mas ele reteve parte do valor. Aqui é o tema que nós falamos aqui. Fingir ter o que não tem. Fingir ser o que não tem. O que Ananias não tinha? Não tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que Ananias e Safira não eram? Não eram cristãos de verdade. Era apenas, queridos, um fingimento. Interessante que no versículo de número 3, acompanha comigo aí na sua Bíblia, Atos 5:3,
Pedro faz 4 perguntas para Ananias. Ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Essa é a primeira pergunta que Pedro faz para Ananias. Por que Satanás encheu o seu coração? E é isso que Satanás faz muitas vezes. Começa a encher o coração das pessoas. Você não ouve a voz de Deus, mas muitas vezes nós damos brecha e ouvimos a voz de quem? De Satanás. Aí, segunda pergunta que Pedro faz, versículo de número 4, Atos 5,4, diz assim: conservando-o porventura não seria teu? Já era dele. Ele não precisava ter feito isso. O campo, a propriedade, a fazenda, o alqueire, era de Ananias. Não era teu? Terceira pergunta que Pedro faz: e vendido não estaria em seu poder? Ora, todo o dinheiro era teu, era seu, Ananias. Agora a quarta pergunta aqui que Pedro faz a este homem: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Ananias não era igreja. Ananias não fazia parte da igreja primitiva. Ananias e Safira não tinham sido tocados pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, porque quem é tocado por essa presença, a sua vida é completamente mudada, transformada, liberta, sarada. Quem aqui já foi tocado pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus? Algo tem que mudar, amados irmãos. Algo muda das nossas vidas. Mas a pergunta é, nessa noite, o que motivou este casal a fazer isso? O que motivou eles a fazerem isso? A venderem a sua propriedade e apenas darem parte. Por que eles fizeram isso? Já parou para pensar? Será que a intenção deles foi apenas de se aparecer na hora? Porque viram Barnabé ofertando e outras pessoas também. Será que a intenção de Ananias foi isso? Não, eu também não vou ficar de fora, eu também quero, né? Será que eu quero ser aplaudido? Será que eu quero ser elogiado? Ou quem sabe a maldita comparação, não, ele deu, eu vou dar também. Se ele fez isso, eu também posso fazer também. Ou quem sabe ali o calor do momento, agiu pela emoção, não ouviu realmente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Bem, amados irmãos, e nós como igreja do Senhor, o que estamos fazendo? Como estamos vivendo? Como estamos sendo como igreja? Como é o nosso culto diante de Deus? Essa oferta que ele levou aos pés dos apóstolos, ali o dinheiro, aquele valor, mas a pergunta para nós nessa noite é: como está sendo o nosso culto a Deus? Estamos dando o melhor para Deus do nosso culto, da nossa adoração, do nosso tempo? Ou estamos dando o resto? Quando sobrar um tempo eu busco a Deus. Quando sobrar um tempinho eu vou orar com a minha família, quando tiver um tempo. Quando não tiver nada para fazer, aí eu vou meditar um pouco na palavra de Deus. Eu aprendo, amados irmãos, com a vida de Barnabé, José e agora Barnabé, que ele deu tudo que ele tinha, sem reservas, sabe? Sem reservas, ele deu tudo que ele tinha, a sua herança. Isso alegrou o coração, não dos apóstolos, alegrou o coração de Deus. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, faça sempre o melhor para Deus.
vai prestar um culto de louvor e adoração para Deus, faça o seu melhor. Vai trabalhar na casa de Deus, vai ser um diácono, uma diaconisa, um professor, uma professora, faça o seu melhor. Vamos louvar a Deus aqui? Vamos ensaiar, vamos fazer o nosso melhor. Vamos preparar a aula para a escola dominical, está aqui o nosso diretor, vamos preparar a melhor aula. O nosso Deus merece o melhor. Vamos ofertar ao Senhor? Faça o melhor. Deus não precisa de esmola, Deus não precisa de sobra, Deus não precisa de resto. Temos que fazer o melhor, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. E pegando uma carona aqui, falando de oferta, e quando eu falo de oferta, não significa só dinheiro, mas no mês passado aqui nós falamos que nós conseguimos arrecadar aqui 11 cestas básicas. Eu quero aqui agradecer a vida de um irmão. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Um irmão aqui da igreja. Quem sabe esse irmão uma das pessoas que, quem sabe, ganha menos aqui na igreja. Mas foi o irmão que mais contribuiu com cestas básicas. Ele trabalha no mercado, não vou dizer o nome, mas ele trabalha no mercado. Eu já vi ele lá no setor de fruta e de verdura. E quando eu estava aqui no mês passado, agora, comecinho do mês de abril, eu vi que ele chegou com algumas caixas de alimento. O irmão da fruta. Sabe o que isso significa, irmãos? Dando o melhor para o Senhor Jesus. Vocês entendem isso? Isso é lindo, não é? Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso, amados irmãos. E como está a sua família? Mês que vem, semana que vem, maio, nós vamos começar aqui o mês, a campanha da família. E me preocupa muito as famílias da igreja. A sua família, a família de quem está me assistindo. Porque o inimigo quer destruir as nossas famílias. O inimigo quer destruir casamentos. Nós estamos aí em casa, guardados, protegidos, né? Mas quantos casais que estão agora brigando, irmãos? Quantos casais que o marido não suporta mais ver a esposa, e a esposa não suporta mais ver o marido? O clima está tenso. Tem casais que estão à beira, sabe o que isso significa? Fingir ser o que não é. Casais que estão vivendo só de aparência. E eu não estou falando de casais do mundo, eu estou falando de casais que estão dentro das igrejas. Aparência, não tem mais amor, amados irmãos. E a igreja não começa aqui. A igreja começa lá na nossa casa. Lá é a nossa igreja. Eu sou pastor lá na minha casa primeiro. Para minha esposa e para o meu filho. E muitas vezes como pastor eu sou falho também. Não estou aqui passando aqui um santarrão. Eu preciso melhorar e melhorar muito. Amém, queridos? Como está a nossa família, como está a nossa casa? Será que o Espírito Santo está lá na nossa casa? Será que o Espírito Santo de Deus está lá no nosso quarto? Será que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Amados irmãos, Ananias achava que sim, mas ele deu a voz a Satanás. E o texto que nós lemos ali diz então que ele caiu morto aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro. Não significa que você vai cair morto, mas significa que se você não buscar a presença de Deus, se você não se arrepender, o tema da palavra de Pedro, você vai morrer, eu vou morrer, nós iremos morrer espiritualmente falando.
Iremos morrer espiritualmente falando, amados irmãos, se nós não tomarmos uma atitude, uma postura, e nós não nos arrependermos de verdade. Arrependimento, esse era o tema da palavra que Pedro trouxe naquele dia, amados irmãos. Não era prosperidade, oferte que você vai ganhar um cavalo novo, traga, venda a sua propriedade que você vai receber uma carroça nova, você vai morar de frente ao Mar Vermelho. Não, era arrependimento, salvação, pecados perdoados, vidas transformadas. Diga glória a Deus. Amados irmãos, nós temos que parar de fingir. Ananias e Safira. Passado algum tempo depois, chega Safira. Lembra o significado de Safira? Pedra preciosa, brilhante. Só o nome também era bonito. Porque também, depois da conversa de Pedro, caiu morta. O marido que tinha que ajudar a esposa, morreu o marido e depois também morre a esposa. E nós que somos casados, quem é casado aqui nessa noite? Quem está casado, né? Ou quem vai casar? Nós, homens, somos os sacerdotes da nossa casa, do nosso lar. Precisamos ter ali o nosso culto com o Senhor e com a nossa família e com os nossos filhos. Mas a irmã que está aqui talvez vai dizer assim, mas pastor, lá na minha casa só eu busco ao Senhor, só eu busco a Deus, sirvo a Ele, meu marido não serve. Então minha irmã, você é a sacerdotisa da tua casa. Interceda, clame, busque pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua família também. Amém, amados irmãos? Barnabé foi um homem que Deus o abençoou muito. Pouco falado, José Barnabé, pouco falado. Mas alguém que fez a vontade de Deus, alguém que agradou não aos apóstolos, mas agradou a Deus, era sensível à voz de Deus. E Ananias e Safira, esse foi o fim da história desse casal, morreram ali. Que possamos, amados irmãos, sermos não fingidos, que possamos ser verdadeiros, porque nós podemos querer enganar as pessoas, enganar o patrão, enganar o empregado, enganar a esposa, enganar o marido, enganar os pais, mas tem alguém que nós não conseguimos enganar, que é o nosso Deus. Ananias achou que enganaria, Safira também, e ambos morreram. E nessa noite, a palavra para mim, a palavra para vocês que estão aqui, a palavra para vocês que estão nos assistindo através desse culto, é arrependei-vos, que possamos nos arrepender, que possamos voltar aonde? À igreja primitiva, ao primeiro amor. Lembra? Singeleza de coração, amavam uns aos outros, se importavam uns com os outros. Você se importa com o seu irmão? Você se importa com a sua irmã? Vocês se importam, nós nos importamos com aqueles irmãos da terceira idade? Nós nos importamos com aqueles irmãos que chegam aqui, não de carro, mas chegam aqui de a pé. Nós nos importamos com essas pessoas também? Irmãos, eu falei para minha esposa, quinta-feira, eu fui, não que os irmãos nos conhecem, mas eu levei uma de Deus na quinta-feira aqui que foi bonito, sabe? O Senhor pegou a cinta dele lá no céu e deu uma em mim aqui. A gente precisa melhorar.
Nós precisamos melhorar, irmãos. Eu falava até para minha esposa, falando dessa irmã que eu quero que a nossa igreja abrace esta família. Eu penso que seja a família mais necessitada aqui da igreja, sem sombra de dúvida, a mais necessitada. É uma família, uma casa que não tem água, não tem luz, e para chegar lá, só um carro 4x4. Carro normal, não sei se chega. E daí, quando eu estava voltando, um mato alto, eles têm uma criança pequena, eu até falei para minha esposa, se tem alguém que tem medo de cobra, sou eu. Devia ter cobra ali, deve ter, no meio daquele mato, aquela capoeira ali. Mas ela disse assim, pastor, cuidado quando voltar, porque tem um buraco ali, naquele buraco tem água. E depois eu me toquei, que aquele buraco ali é o buraco que eles tomam banho. Aquele buraco ali é o buraco que eles tiram água dali para beber. Irmãos, nós somos muito falhos. Nós somos ingratos. Porque nós temos tudo e não valorizamos. E tem pessoas que estão numa dificuldade tremenda. Não precisa ir lá para a África do Sul para você ver pessoas passando necessidade. Aqui, em Campo Largo, tem gente assim. E qual que é o papel da igreja? Qual que é o nosso papel? Não precisamos colocar em redes sociais aquilo que nós vamos fazer, porque tem um Deus que tudo vê, tudo sabe. Vamos fazer como se fosse para Deus. Vamos nos importar. E vamos nós nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. É por isso, amados irmãos, que eu termino aqui a palavra. Eu tenho toda a convicção, de todo o meu coração, primeiro, porque Jesus é o pastor desse rebanho, diga graças a Deus. E essa igreja aqui vai fazer a diferença em Campo Largo. Eu vou repetir, essa igreja aqui vai fazer a diferença em Campo Largo. A igreja é você, é eu, é nós, é vocês que nos assistem. Se coloquem em pé, aplauda o Senhor com alegria. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar pelas famílias da igreja. Eu quero orar por esta família que nós estivemos lá na quinta-feira. Eles não estão nos assistindo. Não tem luz, não tem nada lá, mas nós vamos orar por eles também. Vamos colocar essa família em oração. Quero orar por você. Quero orar pelos queridos irmãos que nos assistem, que estão em suas casas. Vamos fechar os nossos olhos? Coloca a mão no seu coração. Amado Deus eterno Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Primeiramente, a Tua palavra veio de encontro ao meu coração, veio me confrontar, Senhor, e eu sei que eu preciso mudar, eu tenho muito que melhorar, muito que aprender. E quero dizer para Ti, Paizinho querido, eis-me aqui, amado Deus, a minha vida, a minha família, os meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, as famílias representadas, aqueles que nos assistem por esse culto online. Amado Deus, alcança com a Sua graça, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia. E principalmente também oramos por aquela família que pertence a essa igreja, Pai querido. Aquela irmã com o seu esposo, seus filhos, naquela situação muito complicada, muito delicada. Mas também, Pai, nós queremos praticar o que a Tua palavra nos ensina, aleluia. Nós queremos praticar o amor.
nós queremos praticar, Senhor, o mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou, de amarmos uns aos outros. Pai querido, que não sejamos apenas, Pai, ouvintes, mas praticantes da Tua santa palavra. Desperta aqui este povo para fazer, Senhor, uma grande obra nessa cidade, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Oro pelos casamentos que estão, quem sabe, Pai, aí vivendo só de aparência, só de engano. Oh meu Deus, o qual esta minha irmã tem chorado de tristeza, de amargura, de infelicidade por causa do seu marido, pela situação que está passando, vivendo dentro da sua casa, infeliz, não sendo valorizada, não sendo, Senhor, bem tratada, amado Deus. Toca no coração deste homem, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, que haja amor, que haja diálogo, que haja unidade, que haja comunhão. Da mesma forma também, quem sabe existe algum irmão que está passando um problema familiar, conjugal, dentro da sua família, no seu casamento, com uma mulher que não consegue entender, compreender, que não é amiga. Oh meu Deus, toca no coração desta mulher também, transforma a sua vida, coloca na mente deste homem, coloca na mente desta mulher, sabedoria, Pai. Oh amado Deus, os filhos que venham honrar os seus pais, venham valorizar, amar o pai, a mãe, os avós. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, cobre as famílias, que não haja separação, que não haja divórcio. Repreendemos isso em nome de Jesus, repreendemos o adultério, a traição em nome de Jesus. Guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, a família, Senhor, dos teus queridos que estão aqui nessa noite. Guarda, meu Deus, aqueles que estão nos acompanhando também em suas casas, aonde estiver agora, guarda, protege, liberta, restaura. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Oh, meu Deus, não é remorso, mas é arrependimento de verdade. Muda a nossa mente, muda as nossas atitudes, meu Deus e meu Pai. Essa é a nossa oração, desejando tudo isso, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. E se você puder, aplauda o Senhor mais uma vez com alegria. Amém? Deus abençoe vocês, que bom que vocês vieram, né? Levem o Senhor Jesus embora com vocês, levem o Espírito Santo de Deus embora com vocês, amém? Que tenhamos uma semana abençoada, lembrando que domingo que vem, então nós teremos aqui a Santa Ceia. Se der tudo certo, faremos aqui os cultos, na manhã e à noite, se não, o culto somente à noite, mas dos irmãos daí que quiserem vir durante o dia para participar da Santa Ceia, nós vamos fazer igual nós fizemos na Santa Ceia passada. Estaremos aqui na igreja a partir das 8 horas da manhã, servindo aí, ministrando a ceia para todos vocês, eu com a minha esposa e alguns diáconos aqui da igreja também. Ok, irmãos? Nós vamos conversando durante a semana, e eu quero aqui profetizar, declarar que essa semana vai ser uma semana de bênção para todos vocês, em nome de Jesus. Uma meia dúzia disse amém aí. Eu quero profetizar que essa semana vai ser uma semana de bênção para vocês. Vai ser uma semana de vitória. Vai ser uma semana que vocês vão chorar lágrimas de alegria. Amém? Eu falei isso um dia aqui, um culto, que nós iríamos chorar lágrimas de alegria, e uma irmã depois mandou uma mensagem para mim esses dias e falou assim: pastor, eu chorei lágrimas de alegria. Glória a Deus, amém? Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. E só para finalizar, bom que essa semana a gente tem ainda um feriadinho, né? Então dá para dar mais uma descansada, tá bom? Dia do trabalho. Coloque a sua mão nessa posição. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, e o povo que ama o Senhor diz amém.
Deus os abençoe e vão em paz em Cristo Jesus. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu. Lágrima agora só de alegria. Existe alguém torcendo por você, meu irmão. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você.